Olá, eu sou professora Poliana, trabalho conteúdo de literatura e neste semestre eu desenvolvi com algumas alunas do curso de pedagogia um projeto de pesquisa acerca de gêneros da oralidade. Nós moramos em uma cidade relativamente pequena e é muito comum aqui que ainda pessoas contem, narrem histórias do interior para os netos, para os bisnetos, para os filhos. E em busca de preservar essas histórias, minhas alunas saíram de casa em casa à procura de colher, algumas narrativas com o objetivo de resguardá-las para gerações futuras. Uma vez que é cada vez mais comum, infelizmente, que as crianças se entreguem aos gêneros digitais e não tenham mais o hábito de ouvir a voz, as histórias contadas, à noite, enfim, como era no passado. O objetivo do projeto também é posteriormente se tornar um livro, mas eu pretendo partilhar algumas dessas histórias com todos, uma vez que eu considerei que elas são extremamente interessantes. As histórias, elas se encontram no campo do fantástico. São histórias de terror, histórias de assombração. E eu escolhi hoje uma história clássica de assombração. A história da Casa Assombrada. Nós sabemos que a maioria das histórias de assombração, elas têm como espaço, casas abandonadas ou casas longínquas do interior, muito antigas. Geralmente, casas que já trazem uma história. E a escolha, de hoje foi por uma narrativa que traz para nós a história clássica mesmo da Casa Assombrada, tá? A aluna que contou essa história para mim a ouviu da mãe, Então a mãe afirma que a história aconteceu com ela. Ela relata uma coisa assim, verídica, do ponto de vista dela e que ocorreu quando ela era jovem, Então vamos lá. A minha mãe, quando se casou com meu pai, sem muitas condições financeiras, acabou aceitando morar numa casa um pouco distante, no interior, e que também era uma casa muito antiga. Segundo os moradores daquela região, segundo o que minha mãe disse, coisas estranhas aconteciam lá. Mas ela e meu pai, muito jovens, consideraram que isso seria mais falatório. E lá foram viver. Era uma vida simples, meu pai trabalhava na roça e minha mãe ficava em casa o dia todo cuidando da casa, como dona de casa. E foi ela que primeiro começou a perceber algumas coisas estranhas. Segundo ela, todos os dias, no mesmo horário, lá pelo meio-dia, ela escutava um palavreado, como se fossem várias pessoas passando em frente à casa numa procissão. Mas sempre que ela saía para ver o que estava acontecendo, ela não via nada. Bom, ela falava isso pro meu pai, muito espantada, e ele ria. Até daí ela falava, ixi, esquece, é coisa da sua cabeça. Mas depois de alguns dias, aconteceu um fato que deixou ela mais preocupada ainda. Ela estava a cuidar das roupas num quarto e escutou pingos de chuva caindo no telhado, assim, E teve certeza que chovia. E eram pingos fortes. Mas ao sair do quarto e olhar para o quintal, não havia chuva nenhuma, só o barulho. Contou a meu pai, que também, descrente, disse que era coisa da cabeça dela. Mas um dia à noite, enquanto ele dormia, ele passou por uma experiência muito complicada. Ele sentia que alguém tentava pôr a mão na perna dele e ele tentava acordar. Porém, ele ficou preso entre o sono e o espanto e ele não conseguia se mexer. E de repente o corpo dele começa a ser levantado. Ele sentia que estava sendo agarrado por alguém, mas não conseguia gritar. Ele ficou numa luta constante com essa sensação muito assustadora. Foi quando ele conseguiu despertar. Fora isso, havia panelas batendo,
pessoas chamando, pedras jogadas sobre o telhado, mas nunca se via nada. Tudo era totalmente sem explicação. Chegou um momento que eles ficaram com tanto medo que decidiram dormir na casa da mãe de minha mãe, minha avó. Todas as noites, lá pelas 6 da tarde, eles saíam e iam dormir lá. Certo dia, um primo visitando tirou onda. Disse a eles que ele era médium, que ele falava com fantasmas. Ixi, falou um monte de coisas. E disse que iria para casa, dar uma olhadinha. E ele chegou realmente lá, na palhaçada. Mas tão logo ele chegou e sentou-se na cozinha, a minha mãe percebeu no olhar dele que tinha uma coisa estranha. Tão estranha que ele ficou extremamente assustado a ponto de se levantar e correr, sem falar nada. Realmente parecia que ele tinha visto uma assombração. Não demorou muito pro meu pai e minha mãe irem à casa da minha avó para dormir, né? Como era toda noite o hábito deles. E chegando lá, o meu primo estava espantadíssimo. Descreveu o que vira. Uma criatura que tinha o tamanho de uma criança. Mas aí ele falou detalhes dessa criatura que mais pareciam que na verdade fosse ela. Um demônio. A minha mãe ficou apavorada, o meu pai um pouco mais machão, mas também muito assustado. Decidiram sair de lá de uma vez por todas. Pegaram as coisas, se mudaram e foram tentar a vida em outro lugar. Mas moravam lá pela região e vira e mexe passavam por aquela casa, que logo foi abandonada, ninguém mais quis morar lá. Agora, o que é interessante é que sempre que passavam pela casa, ou que outras pessoas passavam pela casa abandonada, já cercada de mato, uma casa bem envelhecida, mesmo assim, todas as noites as luzes estavam acesas e todo mundo relata que havia muito, muito barulho naquela casa. Pessoal, quem trouxe essa história para nós foi a Daniela Adami. Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito, achei que a história prende bastante. Obrigada a todos por terem ouvido essa história.